essa palavra. Então o povo na época, o povo não se arrependeu e veio o juízo. E ele profetizou, durante 40 anos ele profetizou. Ele profetizou o pecado, ele profetizou o juízo que viria através de Nabucodonosor, a Babilônia, e ele profetizou na época dos exilados. Quando está no livro de Lamentações, é a época do exílio. E ele foi um profeta, irmãos, que ele lamentou muito, ele se queixava muito diante de Deus. Ele abriu o coração mesmo. Ele falava, tem um versículo que ele fala assim: eu sou aquele que viu o peso da aflição. Quem já leu o livro de Lamentações e leu o livro de Jeremias, que é um livro grande, né, de vários capítulos, conhece o que eu estou falando. E se você prestar atenção, o tempo todo ele está falando mesmo desse mundo que desabou, porque ele sofreu muito. Ele entregou aquela palavra, ele sabia que Deus ia cumprir aquela palavra, mas ele chorava por ele, porque ele sabia que ele era pecador também. É um versículo que ele fala que ele também está em pecado. Ele chorou porque o povo estava em pecado, ele chorava porque o povo não se arrependeu. O profeta Jeremias foi um profeta que ele teve um envolvimento emocional, entendeu? Ele foi chamado por Deus, ele cumpriu, mas ele envolveu-se tanto porque ele era daquele povo. E quando o rei Nabucodonosor veio, o rei Nabucodonosor veio com muita violência. Então saiu destruindo tudo. Então o povo ficou todo desorientado. Então naquele momento aconteceu as moças, né, deixando perder a virgindade, estupros, mortes. Houve muito assim terror mesmo, irmãos. A gente sofre, mas eu acho que a gente não tem ideia. Eu pelo menos não tenho ideia da dimensão do sofrimento do profeta Jeremias. Você, quando vê a sua casa caindo, desabando, você sofre. Agora você imagina, você vê todo o povo desabando, e por causa do pecado. E muitas das vezes o nosso mundo desaba porque nós fizemos escolhas erradas. Porque nós pecamos, então o nosso mundo desaba. O seu mundo desaba quando você recebe uma notícia. Tipo assim, você recebe a notícia que você tem uma doença incurável, o seu mundo cai. Você descobre que tem uma filha lésbica, o seu mundo cai. Você descobre que tem 2 filhos homossexuais. Eu conheço o casal. O mundo cai. Há várias coisas que a gente pode pensar aqui. Uma família que sofre uma perda financeira muito grande, tem um patrimônio, tem um piso ali legal, vive confortavelmente, perde tudo. Vem desemprego, tem perda de empresa, o mundo caiu. Então agora, nessa noite, você está passando pela sua mente. Mas com certeza você está lembrando de alguma coisa aí, em algum momento da sua vida, que seu mundo caiu. Então essa palavra nessa noite é: tenha esperança. Porque Jeremias, o mundo dele caiu. Mas ele não foi como a doutora Maísa, porque ele conhecia o Deus vivo. Ele servia, ele foi escolhido desde criança. Ele conhecia quem era Deus. Ele conhecia os atributos de Deus, as qualidades de Deus. Então ele conhecia Deus de andar com ele. Ele tinha experiência com o Senhor. Tanto que ele tinha tanta experiência que ele falou que ele não queria ser profeta. Mas aí Deus falou: olha, você vai. Aí ele foi, porque ele era obediente. Ele queria cumprir a vontade de Deus. E olha, quando ele entregava a palavra, ele entregava doença que doença. Por isso ele foi ameaçado. Ele foi jogado no poço. Tem um episódio que Deus manda ele tirar o cinto. O cinto era uma coisa muito importante. Deus manda ele tirar o cinto e enterrar o cinto. Ele não quer enterrar, porque o cinto era uma coisa assim de honra, né? Aí ele enterrou o cinto. Aí o Senhor dá nas ordens: você não vai casar, dá na ordem sobre o cinto. Várias coisas que o Senhor mandava ele fazer, ele obedecia. Mas ele tinha tanta experiência com Deus que ele buscava a Deus. Então, quando o seu mundo cai e você está no desespero, você está chorando, você não tem nem palavras, você está sem força, você está esgotado, a primeira coisa que você vai fazer na sua vida, com certeza, se você conhece Jesus, é buscar a Deus. Agora, se você já não tem esse hábito, esse costume abençoado, você vai sofrer mais ainda. Eu lamento falar para você vai sofrer mais ainda. Porque o que acontece quando a pessoa busca a Deus, igual Lamentações de Jeremias? Se você pegasse só 5 capítulos, 5 poemas, se você ler o capítulo 1, 2, ele está falando de sofrimento. 4 e 5, sofrimento. E no meio, a palavra de esperança. Mas ele está relatando o sofrimento dele. Mas ele está falando para quem? Para o Deus vivo. O Deus que ele conhecia, o Deus que ia cumprir aquela palavra. O Deus que usava a vida dele, o Deus que ele andava com ele. Então ele buscou a Deus. Quando seu mundo está desabando,
Porque eu não quero aqui dar notícia triste, né? As irmãs contaram tanta bênção, mas eu tenho que dizer para as irmãs que um dia o seu mundo vai cair. Porque Jesus, ele falou assim, no mundo tereis aflições. Há um salmo que fala assim, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra. E Deus, ele permite o seu servo sofrer, ele permitiu Jó, Paulo também experimentou tanto tempo de aflição na sua vida. Então busque a Deus, se quebrante, se ajoelhe na presença de Deus, chore diante de Deus. Pode chorar para as outras pessoas também, porque faz bem chorar. Porque o Senhor tem promessa para quem chora, né? Bem-aventurados choram, porque serão consolados. Amém. Choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Mas quando você buscar a Deus, se ajoelhe na presença de Deus, igual foi ensinado aqui, eu tive o prazer já de ter ouvido isso, aprendido. Ajoelhe o seu coração, é o seu coração que vai se quebrantar. Eu conheço o testemunho de uma pessoa que tem uma filha e o marido caiu no adultério. E esse pai sofreu tanto, hoje ele é falecido, Jesus já o levou. Esse pai sofreu tanto que quando ele chegou na casa, que ele viu o estado que estava aquela filha, que acabou de receber, comprovou o adultério, ele caiu no chão, literalmente. Ela falou para mim que ele colocou a boca no chão e clamou, Deus livre. Põe a sua boca no pó, talvez haja esperança. E aí ele clamou, esse lar hoje é restaurado, completamente restaurado. Deus entregou aquele marido de volta. Então, porque aquele homem buscou a Deus. Você pode ajoelhar literalmente ou não ajoelhar, mas o mais importante é o seu coração. O seu coração tem que estar ali mesmo, contrito, esperançoso mesmo, que Deus, você buscando, Ele vai falar com você. E você buscando a Deus, é uma coisa assim tão linda, né? Eu sei que os irmãos têm experiência disso. Quando você busca a Deus, o seu mundo está lá caído, né? Você está no drama na sua vida, e você está buscando, e Jeremias ele foi jogado no poço. Mas quando ele é jogado no poço, irmãos, olha só que coisa mais linda que a palavra de Deus vai ver. Ele é jogado no poço, mas quando ele olha para cima, está a boca do poço. Aí, irmãos, olha só o que Deus fez na vida desse homem. Deus enviou um homem etíope, não se envia a Deus. Esse homem chegou para o rei e falou assim, olha, manda soltar esse homem. Manda tirar esse homem do poço, senão vai ficar mal para você, ó rei. Deus usa esse homem não tinha nada com Deus, não tinha compromisso com Deus, mas Deus usa quem Ele quer. Aí o homem falou, joga as cordas. E ele foi retirado do poço. Quando você busca a Deus, seja o poço que você tiver na sua vida, Deus levanta você. Amém. No tempo dele. Nós vamos falar sobre isso também, no tempo dele. Mas quando você é jogado no poço, o que eu entendo ser jogado no poço? Não é só pelo sofrimento. Palavras que jogam você no poço. A mamãe sabe que você está passando um drama tão grande, irmãos, que aí vem os amigos de Jó. Eles perturbam, porque eles não têm palavra de bênção. Eles têm palavras de derrota, eles têm palavras negativas, eles acham que não vai dar em nada, você não vai ter seu problema resolvido. São as palavras que jogam você para baixo do poço. E se não for você olhando para cima e ver o Deus Todo-Poderoso, você fica naquela palavra. O seu foco vai para aquela pessoa. Você tira o foco de Deus. Você se ajoelhou, mas você tira o foco de Deus pelaquela palavra. Então, quando você está buscando a Deus, você vai tirar o foco da sua dor, mas você também vai tirar o foco de certas pessoas. Eu quero ter liberdade de falar isso para os irmãos. Às vezes a gente tem que fazer isso. Há pessoas que elas não veem como bênção, elas não veem como instrumentos de Deus. Elas até talvez acham que estejam ajudando, mas elas não estão ajudando, porque se elas forem usadas por Deus, elas vão falar o quê? Você vai sair do poço em nome de Jesus. Elas vão falar, é isso aí, igual aconteceu. Aí Deus vai fazer como Ele quer, né? Deus faz as mudanças, os reboliços, né? Então busca a Deus, porque quando você busca a Deus, você vai se encher das promessas de Deus. Aí o foco não está na dor mais, o foco não está nas pessoas, o foco vai estar em quem? Em Deus. Você vai buscar o que? A visão de Deus. Qual a visão de Deus? Eu lembrei da águia. Né? Qual a visão de Deus? Você está olhando o seu problema. Você está colocando o seu problema na mão de Deus e Deus já tem a solução. A solução já está preparada, o escape já está preparado, o livramento. Né? Tudo já está preparado para a sua oração ser respondida. Como aconteceu no caso de Jeremias, daqui a pouco a gente vai falar também. E Jeremias, ele encheu-se das promessas de Deus. Mas com base em quê? Que ele fala, ele está ali, irmãos, no capítulo 13, ele está angustiado demais esse homem. Leiam depois em casa, ele não dá para a gente ler aqui,
no capítulo 3, como esse homem está angustiado. Aí chega uma hora assim, eu sinto, eu penso no meu coração que houve um silêncio. Acho que ele falou, desabafou, sabe? Falou outras coisas que eu devia falar. Aí chega uma hora assim, ele fica em silêncio, ele aquieta-se. E ele fala, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Amém. Deus é bom, Deus é fiel. Amém. Deus é misericordioso. Glória a Deus. Então, através de saber quem Deus é, aí sim ele se encheu das promessas. Qual promessa? Deus falou para Jeremias que ele ia passar tudo isso, ele ia ser rejeitado, ele ia ser fracassado, mas que no final da sua vida ele seria honrado. E sabe quem é que trouxe essa honra? O rei Nabucodonosor. Aquele que entrou com violência, lá no capítulo, tem um capítulo 39, marca aí sua Bíblia, eu não tenho tempo para ler, capítulo 39, de 11 a 18. O rei Nabucodonosor vai falar assim, cuidem dele, não façam nada com ele. Ou seja, o próprio inimigo do povo de Deus, aquele que entrou com violência, no final da vida de Jeremias, Deus vai fazer uma obra tão grande que ele que era profeta rejeitado, ele foi tão assim, ele sofreu tanto, que dizem que ele era sacerdote, e a sua própria linhagem de sacerdote rejeitou a palavra que Deus entregou para ele. Mas no final da sua vida, ele é reconhecido como homem de Deus, profeta de Deus. Está no capítulo 39. Se alguém puder ler só o 11, já me vai ajudar aqui. Por favor, se alguém puder ler. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradão, capitão dos guardas, dizendo: Senhor 12. Toma-o, põe sobre ele os teus olhos, e não te faças nenhum mal, antes como ele te disser, assim procederás para com ele. Ou seja, Nabucodonosor falou, faz tudo o que ele quer, não toca nele. Olha só. Mas para isso aconteceu um tempo muito grande, 40 anos. E esse homem sofrendo, esse homem chorando. Mas ele encheu-se das promessas de Deus. Ele encheu tanto das promessas de Deus que quando ele fala assim, quero trazer a memória que pode me dar esperança. Aí eu gostaria que alguém lesse para mim, versículo 22, para mim, do mesmo texto, Lamentações capítulo 3. Vamos reler para a gente frisar mais? Lamentações capítulo 3, 21, 22. Pois ainda que entristeça alguém, me dará de compaixão segundo a grandeza das tuas misericórdias. Ok, obrigada. E, irmãos, a misericórdia, o que é a misericórdia? Por que Deus, as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã? Você já parou para pensar isso? Por que a misericórdia do Senhor se renova cada manhã? Ela se renova cada manhã porque todos os dias nós pecamos, irmãos. Você entrou aqui hoje, com certeza você já pecou contra Deus hoje em pensamento, em fala. Eu já pequei hoje com a fala que eu falei. Mas eu já pedi perdão, então estou lavado pelo sangue de Jesus, não afeta nada a minha vida mais. Mas todos os dias nós pecamos, irmãos. Aí vem a misericórdia de Deus. O que é a misericórdia? Deus retém o juízo dele. Porque se ele for me tratar segundo meus pecados, eu não aguento, eu vou ser consumida, você vai ser consumida. Então Deus não trata você assim. Ele trata você com misericórdia. Depois ele vai falar sobre a bondade. Deus é bom. Como é que é a bondade do ser humano? A bondade do ser humano é com troca. Nós trocamos. A bondade de Deus não. Jesus falou um só é bom, Deus. Porque Deus ele tem como atributo toda a bondade está na mão dele, irmãos. Então Jeremias ele trouxe ele encheu o coração dele disso. Isso que ficou na mente dele. Eu creio assim, veio tudo que ele conhecia da história do povo, sabe lá atrás? Igual eu vi ontem falando da sua mãe, eu me emocionei porque eu conheci sua mãe. É um legado mesmo. Então Jeremias ele sabia tudo o que Deus tinha feito pelo povo, que era Deus, ele sabia tudo. Então aquilo foi vindo na mente dele. E através dele lembrar da bondade e misericórdia, ele lembrou da mim assim, Deus é fiel. Irmãos, Deus é fiel. O que é a fidelidade do Senhor? A fidelidade do Senhor, irmãos, é quando Ele age na nossa vida. Nós não merecemos, mas Ele entra com agir na nossa vida, porque Ele mesmo fala na palavra dEle, que Ele zela pela palavra dEle para cumprir. Ele fala na palavra dEle que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Então, ele também, Jeremias lembra da fidelidade de Deus. Então Jeremias ele encheu o seu coração das promessas de Deus. Então você também, você precisa encher o seu coração das promessas de Deus. Mas para você encher o seu coração das promessas de Deus, aí vai bater
Você primeiro tem que andar com Deus pelo que Ele é. As qualidades que Ele tem. Você vai ter Ele pela presença dEle, pelo amor dEle, pelo Deus bondoso, maravilhoso, Deus santo, perfeito. Aí você já está na presença dEle, pelo que Ele é. Aí você vai encher-se das promessas, que Jesus ele fala assim: eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Aí você vai se enchendo, né, das promessas do Senhor. Não temas, eu sou contigo, não te desampararei, não te deixarei. Vamos lembrar disso, vamos lembrar para falar o versículo aí. A palavra não temas, ela aparece 365 vezes. Isso é coincidência? Não é coincidência, né? Deus não trabalha com as coincidências. Por que a palavra aparece? Porque todos os dias pecamos, mas todos os dias precisamos da palavra não temas. Amém. Porque você levanta de manhã, você não sabe o que vai acontecer daqui. Eu estou aqui agora, não sei o que vai acontecer quando eu sair daqui. A gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente precisa dessa palavra na nossa vida, encher o nosso coração dessa palavra. Não temas. Não temas. Só que bateu o desespero quando o seu mundo caiu. Mas quando você vai para a presença de Deus, o que acontece? Ele vem, traz o alívio. Aí aquele desespero vai embora, aquela dor, aquele peso, aí você se levanta. Isso é tremendo, irmão. É uma experiência, irmão, que é única na sua vida. As pessoas não precisam nem saber, só vão precisar dar testemunho. É único na sua vida. Você entra na presença do Senhor, com toda a sua dor, com toda a sua queixa, com todo o seu momento. Você entra na presença do Senhor. E Ele enche a vida, Ele enche o teu coração de uma maneira tão grande que quando você levanta, você continua com grama, mas você levanta, você renova as forças. Você lembra que Ele fala na palavra dele: Ele é socorro, Ele é a nossa força, Ele é nosso refúgio. Aleluia. Ele é. Glória a Deus. Então você se levanta e vem o Espírito Santo e sopra uma palavra para você. Aí eu vou entrar na promessa particular. O que é uma promessa particular? A Bíblia está cheia de promessas, é para todo o povo de Deus. Nós conhecemos a Bíblia, mas há momentos na vida que você passa por um momento assim de dor tão grande, de luta, que quando você entra na presença do Senhor, isso aqui não é pentecostalismo não, tá, irmão? Isso é Bíblia mesmo. Quando você entra na presença do Senhor, o Espírito Santo sopra para você e você entende. Ah, Senhor, ouve uma voz? Você entende. Você sabe quando o Espírito Santo sopra para você. Sabe por que você sabe? Porque você nem está pensando naquela palavra bíblica. E o Espírito Santo te faz lembrar daquela palavra. Sabe para quê? Para confortar você, para levantar você, para te dar força. E a mesma, eu sinto que quando Deus faz isso, Deus está falando assim: olha, aquieta o coração, porque eu vou agir. Eu recebi a palavra esperança 2 vezes na minha vida. A primeira vez foi pela minha filha Tainá, a segunda vez foi pela minha filha Luana. A mesma palavra. E a primeira vez o Senhor falou para mim, um momento de muita dor, irmãos, muita dor. O Senhor falou para mim, quando Ele fala assim: quero trazer memória que pode me dar esperança. Agora fugiu da minha mente, irmãos, me perdoe. Jesus. Bom é ter esperança. Glória a Deus. E aguardar em silêncio o socorro do Senhor. Amém. Quando isso aconteceu na minha vida, veio um escape de Deus para minha filha. Deus tirou ela de um lugar e levou para outro como um escape. Foi um escape de Deus. Deus dá escapes, irmãos. Há momentos que Deus dá escape. Às vezes a pessoa não quer sair. Deus dá um escape por misericórdia, por amor, por bondade. Deus dá um escape. Mas eu fiquei dias pensando: o que é ficar em silêncio, né? Será que eu não posso contar para ninguém? Não posso pedir oração? Aí um dia eu vim para a igreja aqui numa vigília que foi feita aqui meia-noite. Quando terminou, não foi assim não, quando terminou a vigília, o pastor falou assim: cada um faz um pedido particular. Aí eu orei e falei para Jesus assim: Jesus, eu não consigo entender o que é ficar em silêncio. Fala para mim, porque Ele soprou, mas eu não entendi. Só entendi a primeira parte: bom é ter esperança. Fui para casa. E de mais um dia me chamando para ouvir um pregador, Leovaldo, na internet. Eu nunca tinha tempo, mas nesse dia, no outro dia, ele falou assim: Helena, vem ouvir. Irmãos, para honrar o Senhor Jesus, quando ele ligou lá, o pastor Leovaldo está falando em encontros delas. Aí o homem vira e fala assim: minhas irmãzinhas, com aquela calma dele, minhas irmãzinhas, bom é ter esperança, aguarde o silêncio, não se desespere. Aí Deus estava falando para mim: não se desespere mais. Entrega esse desespero, que eu estava desesperado mesmo.
Entregue esse desespero na minha mão. Bom, é o Senhor para os que confiam nele. Glória a Deus. Falamos. E eu tive que ficar com a promessa, irmãos. E houve um momento da minha vida que eu não podia ver nada, eu não via nada de concreto. Mas o Senhor tinha soprado para mim uma promessa particular. Essa promessa é para você também, mas no meu caso, aquele dia foi particular. Eu não sei o que Deus está soprando para você, mas isso é de Deus. Quando você está em um momento de dor, você nem pediu a palavra. Eu nesse dia não pedi a palavra, eu estava desesperada. Nesse dia eu até me ajoelhei, não tenho hábito de orar de joelhos, não tenho joelho mesmo, não tenho hábito. Eu gosto de andar, eu oro andando, falando, estou fazendo, eu oro assim. Mas nesse dia eu me ajoelhei, mas quando sofreu aquilo meu, eu tive força para levantar. E outra coisa, eu estava sozinha. Num apartamento que Deus preparou para eu ficar, eu estava sozinha. Às vezes a gente precisa ficar sozinha mesmo, irmãs. Só a gente, Deus. É o que o pastor falou, o pastor Gerson Borges, né? Entra na oração no teu quarto. Eu estava no apartamento dos outros, mas estava sozinha, né? Entra ali e Deus que te vê te recompensará. Então, encha-se das promessas de Deus. E Deus vai dar uma promessa particular para você. E quando Ele falar, espera nele. É o terceiro tópico que eu quero falar. Busque a Deus, enche-se das promessas, espere em Deus. Jeremias esperou muito, irmãos. Eu queria poder saber explicar melhor. Sabe? Quanto ele esperou? Jó esperou muito também. Eu creio que Jó, mas Jeremias dizem que é o que mais esperou. Foi longo o seu ministério. Ele esperou, aí os anos foram passando, idade, né? Eu fico pensando isso na minha cabeça, né? Espere em Deus. Quando Deus faz uma promessa, espera nele, confia nele. Ele fala que tudo tem um tempo determinado e que há tempo a todo propósito debaixo do céu. Então, por que ele fala para não ficar tão desesperado? Porque ele não vai dar a resposta como você quer. Ele vai dar a resposta segundo o propósito dele quando ele quiser. Por quê? Qual é o atributo dele? Ele é soberano, ele reina. Você tem que se quebrantar. Então você tem que esperar mesmo em Deus. Jeremias, ele esperou. Por isso que ele alcançou. Ele sofreu. Né? Você esperar em Deus não significa que você não vai sofrer. Não significa que você vai parar de chorar. Ele foi chamado profeta chorão. Talvez você seja uma irmã que fala, nossa, que a irmã só chora. Jesus é que vê você, irmãos. Ele foi chamado um profeta, ele não era qualquer pessoa, né, irmão? Um profeta foi chamado de profeta chorão. Então alguém pode olhar para você e falar, nossa, essa irmã só chora. Não tem problema falar isso. Jeremias era profeta e foi chamado de profeta chorão. Então espere em Deus, confie em Deus, né? A fé e a esperança andam juntas, né? São duas palavras juntas. Quem tem fé tem esperança, porque Hebreus 11:1 fala, né? O que fala lá? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, das coisas que não vêm, né? A fé ligada à esperança. Quem tem fé tem esperança. Quem tem esperança é porque tem fé. Mas fé em quem? Deus vivo. Deus que você pode falar como salmista. O salmista fala assim, Rei meu e Deus meu. É relacionamento com Deus. Né? Então espere em Deus, irmão. Você está orando pelo seu filho, está orando pela sua filha, está orando pelo seu lar. Eu sei que é uma rebelde dela, mas você está orando pelo seu marido, está numa luta. Você está aqui, você está luta com a sua esposa. Espere em Deus, confie em Deus. Deus não falha, irmãos. Outro atributo de Deus, Deus não erra, Deus não falha. Deus é perfeito, o plano de Deus, o caminho de Deus é perfeito. Então espere em Deus, espere o tempo de Deus. E quando bater aquele desespero, tem hora que quer voltar o desespero, se quebranta de novo, vai para a presença do Senhor, pede renovo. Por isso que o tema é tenha esperança. Tenha esperança. Eu creio que hoje o pastor Carlos pregou sobre esperança, eu agradeci a Deus. Eu falei, já vai falar do coração das irmãs, as irmãs já vão entender, vai ser tudo uma bênção. E ele falou sobre isso, que vivemos num mundo sem esperança. Né? Você conversa com as pessoas, não tem esperança pelo país, não tem esperança com isso, não tem esperança com a família. Mas nós não, nós somos o povo particular de Deus, né? O povo escolhido de Deus. Deus nos ama, Deus cuida de nós não estamos aqui abandonados, meu pastor falou tão bem já agora, né? Nós não estamos abandonados, Deus está cuidando da nossa vida. Então espere em Deus, espere em Deus, coloque isso no seu coração, né? E a palavra de Deus fala assim, ao versículo salmista fala assim, ó minha alma, por que estás tão abatida? Espere em Deus. O salmista mesmo falando dele mesmo, ele mesmo falando dele, espere em Deus. Ó minha, pois ainda louvarei. Irmãos, é tremendo esse versículo. Sabe por que vai louvar?
A gente falou uma coisa aqui, eu quero pegar a fala dela e completar uma coisa, se ela me permite. O testemunho é bíblico. É bíblico. Há vários versículos na Bíblia, né, que falam para você receber a bênção e glorificar. E o nome de Deus só é glorificado quando você abre a sua boca. Então o testemunho, ele é bíblico. A gente não tem muito aquele hábito de levantar a testemunho. Parece que isso é de igreja pentecostal, né? Não sei, o pessoal associa muito isso à igreja pentecostal. Mas é bem assim, irmãos, você dá seu testemunho. Aí existem até umas técnicas que não Deus também não pode dar você aprende a dar seu testemunho. Né? Porque às vezes a gente quer dar o testemunho, mas a gente quer contar tanta coisa que perde a essência. O principal. Mas é porque a gente não está habilitado a fazer isso, não tem o hábito, vamos falar até assim, não tem o hábito de fazer. Mas isso que as irmãs fizeram aqui hoje, isso agradou muito a Deus, porque isso é bíblico. As irmãs receberam a bênção, foi dada a oportunidade, não foi escolhido ninguém. Quem quis, né? Desejou, né? Também, cada um fica na sua postura aí, entregou, deu o testemunho. Isso aí você faz com que o nome de Deus seja glorificado. Não é você, porque não é você que faz a obra, não é a sua vida, não é a sua família. Vai ser glorificado o nome de Deus. O que importa é que o nome de Deus seja glorificado. Você recebe as bênçãos pela misericórdia de Deus, pela bondade, pela fidelidade de Deus. É assim que Deus nos trata. E lembrando da fidelidade, Deus é tão fiel, irmãos, tão fiel, que tem versículo da Bíblia que fala que Ele manda o sol, né, para os justos e para os ímpios. Aí está a fidelidade de Deus com a sua criação, a preservação, né, da criação do homem. Então, irmãos, a fidelidade de Deus, pede em Deus. No final da vida de Jeremias, ele quer concluir falando isso. Eu já falei para os irmãos, ele foi honrado. O ministério dele foi honrado, né? E isso para ele, eu creio assim, foi um momento muito lindo na vida dele. Porque Deus secou todas as lágrimas dele. Porque ele cumpriu o seu ministério. Ele cumpriu aquilo que ele nem queria, mas a partir do que ele cumpriu o seu ministério. O apóstolo Paulo sofreu tanto, mas ele completou a carreira. Olha que coisa linda, Paulo completou a carreira, né? Ele fala, completei a carreira, combati o bom combate, acabei a carreira. Então, tenha esperança no seu coração que você está nessa corrida e você tem que completá-la para a honra do nosso Senhor Jesus. A sua família, Deus tem um propósito para a sua família. Então, tenha esperança. Peça a Deus, se você entrou aqui hoje, né? Você está com alguma causa, está desanimado. Se você hoje está se sentindo sem esperança, não é vergonha não, fala para Deus, Senhor, eu não tenho esperança mais. Uma vez eu orei para ele, Senhor, eu não tenho esperança mais, não sei nem orar mais. As pessoas do mundo, irmãos, estão tentando achar esperança em qualquer buraco. Hoje o Espírito Santo de Deus me trouxe à memória uma pessoa que eu conheci lá em Santos, está viva, graças a Deus, servindo a Jesus, Valdirene. Eu vou falar que os irmãos nem conhecem, mas também agora já está na bênção, né? Irmãos, Deus colocou essa mulher a trabalhar no coração. Deus colocou essa mulher na minha porta. Ela estava tão desesperada, tadinha, que ela chegou na minha porta da incubadora e trouxe uma foto. E eu nunca tinha visto uma pessoa trazer isso lá. A Luana tinha 1 ano de idade, né? A Luana está com 22 anos. Eu nunca tinha visto uma pessoa fazer um pedido de oração e levar uma foto. Mas ela estava tão desesperada que eu vou falar a verdade para os irmãos. Eu peguei a foto. Não se escandalize. Eu peguei. Porque eu senti naquela hora que se eu rejeitasse até aquela foto, ela não ia se aproximar de mim. Foi uma direção que eu tive. Eu peguei a foto. Quando eu peguei a foto, eu falei, eu vou guardar a foto do seu marido. Mas nós vamos, você quer conhecer a Deus, eu conheci, irmãos. Alguém falou para ela, olha o que é uma igreja que ora. Alguém falou assim, lá na Igreja Batista do Casqueiro, São Geraldo conhece, o pastor Geraldo, tem um grupo que ora. E eu era líder para onde nós somos Jesus, irmãs. Aí deu endereço, essa mulher foi bater na minha porta. Irmãos, essa mulher é envolvida com macumba. Eu nunca tinha visto uma pessoa envolvida com macumba. Ela fazia trabalho com o marido largar a amante. A amante fazia trabalho para ele largar a esposa. Ela chegou a um ponto, irmãos, que ela dava dinheiro, ela andava nos tatuar. Teve uma vez, irmão, eu não tinha conhecimento dessas coisas. Ela chegou lá em casa com uma bolsa, ela falou assim, Ana, minha bolsa está cheia de tatuar. Essas coisas, sabe? Eu quero falar uma coisa aqui dos irmãos. Os irmãos, por favor, os homens, não se escandalizem do que eu vou falar aqui. Por favor, não se escandalizem. Irmãos, até trabalho. Ela recebeu ordem lá das entidades, das coisas dela, fazia um trabalho que mexia com a vida íntima dela. Olha só que ponto essa mulher chegou. Que após o ato sexual, ela pegasse aquela camisinha, aquele preservativo, guardasse e levasse o terreno de uma coisa. Já pensou uma mulher chegar a esse ponto, irmãos? Por desespero, irmãos.
Isso aconteceu, irmãos, o diabo destruiu a vida dela, destruiu a vida dele, não, destruiu o casamento dela, destruiu a vida, tirou o marido dentro de casa, ele entrou no vício do crack, a vida toda é destruída, irmãos, até hoje eu sei que está perdido, amantes também. Olha o que aconteceu. Só que no meio disso, irmãos, havia um desejo no coração dela de seguir a Deus. Olha só, ela queria encontrar Deus. E ela se manteve ali. Primeiro ela lutou pelo casamento. O casamento acabou nisso. Hoje, irmãos, eu tenho contato com ela até hoje. Graças a Deus. Ela está servindo a Jesus. Ela passou pelo batismo, irmãos. Só que ela não batizou na igreja batista. Eu fiz trabalho discipulado. Ela quis, quando eu não vou batizar na igreja. Ah, minha filha, eu fui no batismo. Lá no batismo era tão engraçado. Os homens batizavam os homens do lado, as mulheres batizavam as mulheres, assim, havia uma mulher junto com o pastor, batizavam as mulheres. Mas eu fui, irmãos, eu fui porque ela escolhe onde ela quer ficar. Porque o mais importante é que ela professou a fé. Ela largou aquela macumbaria, largou aquela sujeira, irmãos. Ela largou aquilo tudo. Amém. E ela foi o quê? Ela foi servir a Jesus. Glória a Deus. E ela está servindo, hoje ela tem uma filha. Ela não tem um casamento hoje, infelizmente. Ela ainda luta pela vida sentimental dela. Mas ela fala para mim, Ana, eu estou buscando, quero ser feliz. Ela tem esperança. Então eu creio que ela vai alcançar, porque ela tem esperança. Amém. Então, irmãos, olha, tenha esperança no seu coração. Você está na porta certa, você está no caminho certo, é Deus mesmo. É Deus, não há outro Deus além de ti. Tá? Então que nessa noite você possa encher-se mesmo da presença de Deus e sair daqui com esperança. Seja qual for o assunto da sua vida. Se você não tem, peça a Deus, Senhor, dá esperança no meu coração. Né?